O que a dor na sua coluna vertebral tem a ver com o formato do seu corpo e como a análise corporal e a sincronização bioenergética podem ajudar? Olá, Sr. Ferreira falando aqui. Como clone do Carlos Ferreira, o especialista em tratamento de dores na coluna vertebral através da técnica de sincronização bioenergética. Hoje nós vamos mudar um pouquinho as coisas. Eu continuarei fazendo as perguntas, mas a versão digital do Carlos é quem dará as respostas que ele formulou. Comece explicando para a gente, Carlos. O que é a tal de análise corporal? A análise corporal é uma técnica em que, através da análise do formato da cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, é possível decifrar como o corpo e a mente funcionam. Mesmo quando na idade adulta, o corpo conserva formatos que permitem identificar o percentual de 5 traços que compõem aquele corpo. Estes traços, cada um com características próprias, vão se consolidando durante o processo de mielinização da coluna vertebral, período de 5 fases distintas desde a gestação até por volta dos 5 ou 6 anos. Antes de prosseguir, Carlos fale um pouquinho para a gente sobre este processo. Existe uma capa protetora, chamada de baía de mielina, que se desenvolve gradativamente e protege os neurônios para que, quando os impulsos elétricos passarem por ali, não dissipam a energia. Daí o nome mielinização. É um processo da medula espinhal que começa de cima para baixo, ou seja, inicia no crânio, passa por toda a coluna vertebral e termina na região do cóccix, na parte inferior da coluna. Assim, cada etapa da mielinização coincide com uma fase crítica do desenvolvimento infantil, na qual a criança enfrenta desafios específicos e desenvolve mecanismos de defesa para lidar com as dores emocionais inerentes a cada fase. É nesse período, enquanto o sistema nervoso está em plena formação, que os traumas emocionais deixam as suas marcas mais profundas, moldando não apenas a mente, mas também o corpo, conforme as circunstâncias de vida do indivíduo, em especial a sua interação com o ambiente que lhe cerca ao longo da primeira infância. As características de cada traço em suas respectivas fases se consolidarão em maior ou menor grau. Isso acaba afetando o corpo, tanto física quanto mentalmente. A questão do ambiente é muito importante. Por isso convém destacar que a epigenética, que significa literalmente acima da genética, desafia a visão determinista de que somos controlados por nossos genes. Ela demonstra que o ambiente em que vivemos, nossas experiências, pensamentos, emoções e estilo de vida podem influenciar a maneira como nossos genes se expressam. Essa influência ocorre por meio de processos bioquímicos, que podem ser modulados por fatores ambientais. Embora o código do DNA permaneça inalterado, a epigenética permite milhares de combinações e variações em um único gene, similar à plasticidade do cérebro. Essa descoberta revoluciona a compreensão da saúde e da doença, pois sugere que não somos reféns de nossa herança genética e que temos o poder de influenciar positivamente nossa expressão gênica por meio de nossas escolhas e ações. Assim, as vicissitudes da vida, ou seja, aquelas circunstâncias que normalmente são desfavoráveis, geram dores, mas a inteligência inata do corpo gera para cada dor um recurso em cada um dos 5 traços, conforme veremos mais adiante. Isso influenciará a forma de pensar, agir e sentir de cada pessoa. Portanto, cada um desses traços desenvolve um padrão de funcionamento. As dores de cada fase da mielinização podem ser entendidas como eventos que formam engramas inconscientes. Estes engramas são aquelas memórias de experiências traumáticas que ficam armazenadas no sistema nervoso, influenciando as respostas fisiológicas e emocionais do indivíduo, impactando a saúde física e emocional. Qual a importância de a pessoa ter conhecimento disso, Carlos? Quando, através da análise feita por um analista certificado, a pessoa conhece o percentual de cada traço presente no seu corpo, ela passa a entender por que certos problemas são recorrentes na sua vida e por que ela não conseguiu resolvê-los até o momento. Então, essa pessoa descobre como lidar adequadamente com isso, uma vez que ela já terá identificado as suas vulnerabilidades e as suas oportunidades. A partir daí, fica a seu critério decidir se quer continuar vivendo nas dores ou nos recursos de seus traços. O que tudo isso tem a ver com as dores da coluna vertebral? Veja, estamos falando de um período em que a mielinização da coluna vertebral ainda está em pleno desenvolvimento. É natural que eventuais traumas vivenciados nesta fase, principalmente aqueles inconscientes, possam influenciar a coluna
e, consequentemente, o corpo como um todo. Como a mielinização está intimamente ligada ao sistema nervoso, as conexões e sinapses cerebrais estão se consolidando de acordo com a interação daquele indivíduo em relação ao ambiente em que vive. Você poderia dar um exemplo? Na fase 1, que compreende a gestação e o primeiro mês de vida, a mielinização ainda está concentrada no cérebro bebê, vamos chamá-lo dessa forma carinhosa, que está quietinho e confortável ali no útero materno. Veja, nesta fase, a única coisa que este bebê pode fazer para responder em relação a eventuais desconfortos que possam surgir é concentrar a sua energia na cabeça. Mas você disse que para cada dor há um recurso. Como é que é isso? É por isso que pessoas com alto percentual deste traço no corpo têm uma mente criativa. Então, vai ser aquela pessoa dotada de muita criatividade e capacidade de abstração, pródiga em inovações. Mas se ela estiver na dor de seu traço, que é a rejeição, vai ter um medo inconsciente de ser rejeitada para não se expor e reviver novamente eventuais desconfortos sentidos lá no útero da mãe. Pessoas com um alto percentual deste traço, que chamaremos de traço 1, geralmente são magras, com corpo esticado, articulações salientes e cabeça grande, como se a energia se concentrasse na parte superior do corpo. Possui um olhar desfocado e desconectado, como se estivesse distante da realidade. Será uma pessoa que vai se preocupar mais com a mente do que com o corpo. Uma pessoa não muito amante de contatos físicos e sociais. Uma pessoa que terá um formato quase que cilíndrico no corpo, com alguns ossos mais pontudos nas articulações. Ela tende a se isolar e se refugiar em um mundo interno, mas ela encontra segurança na razão, na criatividade e na imaginação, que são os recursos que ela desenvolveu na fase pré-natal, por conta de concentrar a energia na cabeça. Ela prefere evitar a interação social e se sente desconfortável com demonstrações emocionais. Falaremos oportunamente sobre os reflexos no formato do corpo em cada uma das fases. Ok. Quais são essas fases e em que momento elas ocorrem? Cada uma das 5 fases corresponde a um traço. O traço 1, que acabei de descrever, vai da gestação até o primeiro mês de vida. A fase 2 vai do segundo mês de vida até completar 1 ano. A mielinização já desceu do cérebro e está na fase da cervical. É a fase da amamentação, marcado por uma interação materna muito forte. Nesta fase, surge a dor do abandono e o recurso da comunicação. Abandono porque toda vez que a mãe se afasta, o bebê se sente abandonado. A falta de segurança emocional, nesta fase, pode levar ao desenvolvimento de padrões de dependência e apego ansioso. Para ser didático, vamos dizer que agora ele já pode chorar, e ele percebe que quando ele chora, ele mama. Então ele desenvolve o recurso da comunicação e a capacidade de se expressar. Assim, pessoas com um alto percentual deste traço desenvolvem um corpo arredondado, roliço e fofinho, justamente para não serem mais abandonadas. E por isso, estando no recurso deste traço, podem ser comunicativas, falantes e adoram estar com pessoas. A dor do abandono, originada de necessidades básicas não atendidas adequadamente, pode gerar um engrama de dependência e carência afetiva. Esse engrama pode se manifestar como dificuldade em estabelecer limites saudáveis, medo da solidão e tendência a buscar aprovação externa. A associação da comida com conforto e segurança pode levar à compulsão alimentar, obesidade ou outros distúrbios alimentares. Esta fase, que corresponde ao traço 2, aos poucos vai dando lugar às características da terceira fase, que corresponde ao traço 3. Nesta terceira fase, que vai do segundo ano de vida até por volta dos 2 anos e meio, o bebê vai descobrir a dor da manipulação e o recurso da negociação. A mielinização já está na região torácica nesta fase. Sabe aquelas vezes em que os pais prometem uma recompensa se o bebê fizer gracinhas? Pois ele sente que o mundo o manipula. Então, ele vai se conscientizando de que precisa negociar para se dar bem. Ele percebe que vai ter que se impor para não perder nas relações. Pessoas com um alto percentual deste traço apresentam um formato de triângulo invertido, com ombros largos, peito aberto e parte inferior do corpo menor, transmitindo uma imagem de poder e dominância. Há muita energia do tronco para cima e pouca energia do tronco para baixo. Elas possuem um olhar compenetrado e bastante avaliador, denotando atenção e a busca por identificar oportunidades de controle. Se não estiverem na dor, são ótimas negociadoras. Engramas formados a partir da manipulação podem levar a comportamentos controladores e dificuldades em confiar nos outros. A dor da manipulação, quando a criança aprende a usar o comportamento para obter atenção, pode gerar também um engrama de controle e necessidade de poder. Esse engrama pode se manifestar como
necessidade de controlar situações e pessoas, rigidez, dificuldade em confiar nos outros e tendência à manipulação. Esse indivíduo busca controle e influência sobre o ambiente e as pessoas, utilizando a articulação, a persuasão e a negociação como ferramentas para alcançar seus objetivos. Ele demonstra grande capacidade de liderança e poder de persuasão. O traço 4 corresponde à fase do desfraude, que vai dos 2,5 aos 3 anos e meio. Pessoas com um alto percentual deste traço tiveram que conviver com a dor da humilhação quando fizeram xixi na roupa nessa faixa etária. Afinal, a mielinização ainda estava na região lombar e a criança não tinha pleno controle dos esfíncteres. Em contrapartida, como recurso, a mente dela desenvolveu uma alta capacidade de planejamento. Já o corpo, que tem formatos quadrados, desenvolveu uma grande capacidade de suportar pressões. Há muita energia acumulada no corpo, porém prestes a explodir. A humilhação sentida nesta fase pode gerar engramas de autocrítica e medo de errar, levando à repressão emocional e ao acúmulo de tensão na região pélvica. Essa tensão crônica pode contribuir para desalinhamentos na coluna lombar, além de afetar órgãos excretores. Esse engrama pode se manifestar como dificuldade em aceitar elogios, tendência a se colocar em segundo plano e a se submeter a situações desfavoráveis, sentimento de inferioridade, perfeccionismo e medo do julgamento, levando à procrastinação e ao auto-boicote. Por fim, o traço 5, na fase que vai dos 3 anos e meio aos 5 ou 6 anos, ocorre a descoberta da sexualidade. A mielinização finalmente chegou à região sacral. A criança percebe que este mundo contempla uma convivência em pares e ela tem medo de ser excluída da relação. Sendo didático, digamos que ela se ressente de ter sido chamada de princesinha do papai ou príncipe da mamãe, mas à noite, papai e mamãe a excluem de suas presenças. Por isso, pessoas com alto percentual deste traço desenvolvem um corpo sedutor, com formato violão e uma competitividade muito grande. Nesta fase, é vivenciado o contexto do complexo de Édipo, quando a criança se sente preterida na relação com os pais. E é por isso que o corpo responde desenvolvendo a competitividade e um formato atraente e harmônico. A dor da traição, experienciada no contexto do complexo de Édipo, pode gerar um engrama de ciúme, possessividade, medo da perda e competição exacerbada. Esses engramas podem se manifestar como dificuldade em confiar, tendência ao controle e ciúme excessivo. A tensão, muitas vezes, se manifesta em todo o corpo, com uma tendência à rigidez muscular generalizada, impactando a postura e o movimento fluido da coluna vertebral como um todo. A necessidade constante de estar no controle e o medo da perda podem resultar em ansiedade generalizada, ataques de pânico e esgotamento. Essa experiência edípica no sistema nervoso, em desenvolvimento, resulta numa resposta de alerta, gerando o medo de exclusão e a necessidade de se proteger contra futuras dores. Indivíduos com predominância do traço 5 tendem a ter corpos esteticamente sedutores, com curvas bem definidas e uma aparência geral harmoniosa. Essa característica física, moldada pela necessidade inconsciente de ser visto como desejável e atraente, reflete a busca por segurança e validação no plano amoroso e social. A energia vital, nesse tipo de corpo, se manifesta de forma equilibrada, conferindo uma postura ereta, movimentos ágeis e um aspecto geral de vitalidade e dinamismo. Essa distribuição equilibrada de energia contrasta com o traço 1, por exemplo, em que a energia se concentra na cabeça. A combinação de beleza física, energia vibrante e confiança em si mesmo confere ao indivíduo com alto percentual deste traço uma aura magnética que atrai a atenção e causa impacto no ambiente social. No entanto, essa busca por beleza e poder pode se tornar uma armadilha, levando o indivíduo a buscar validação externa para suprir uma necessidade interna não resolvida. Interessante, Carlos. Mas o que isso tem a ver com a sincronização bioenergética? A gente vai tratar disso mais adiante, mas o ponto comum entre a análise corporal e a sincronização bioenergética é que o corpo não mente. Agora, é importante esclarecer, ninguém é 100% de um único traço. Aliás, eles estão bastante misturados, e o grande desafio do analista corporal, como eu, por exemplo, é identificá-los e pontuá-los graficamente, para que possa dar uma análise mais precisa. Também é bom esclarecer que não há que se falar em traço bom ou traço ruim. Cada um é o quem precisa ser. A gravidade dos reflexos na saúde varia de acordo com a intensidade do evento traumático, a predisposição genética a algum grau e fatores ambientais. Outro ponto em comum
é que o corpo sempre procura priorizar a sobrevivência. Da mesma forma que para cada dor o corpo desenvolve um recurso, na sincronização bioenergética, se determinada dor for menos importante do que alguma questão que comprometa a sobrevivência, será esta questão que será priorizada no tratamento. Para ser didático, vamos considerar que se a pessoa estiver com dor de cabeça e após a aplicação da sincronização bioenergética, a dor de cabeça persistir, é porque a técnica priorizou algo que pode comprometer a vida da pessoa. Testes musculares feitos antes e depois da sessão comprovam que a técnica funcionou, ou seja, obteve-se um balanceamento energético, tal como ocorre em 100% das vezes para 100% das pessoas. Porém, a prioridade pode ter sido aquele tumor que nem o terapeuta e nem a pessoa saibam que ele existe, mas o corpo sabe. Certo. Mas e quanto à relação com a coluna vertebral? Veja, o sistema nervoso, com a coluna vertebral como seu eixo central, atua como um mensageiro, transmitindo informações entre o cérebro e o corpo. No entanto, como qualquer sistema de comunicação, ele está sujeito a interferências. Traumas emocionais podem criar curtos-circuitos nesse sistema, levando a respostas fisiológicas inadequadas. O sistema nervoso, impactado por traumas passados, pode gerar respostas desproporcionais a estímulos presentes. Um simples gatilho sensorial, como uma imagem, um som ou até mesmo um pensamento, pode reativar a memória do trauma e desencadear uma resposta de luta ou fuga, mesmo na ausência de uma ameaça real. A coluna vertebral, além de sua função estrutural, desempenha um papel crucial nessa complexa interação mente-corpo. Cada vértebra está associada a órgãos e sistemas específicos, e qualquer desalinhamento ou tensão nessa estrutura pode interferir no fluxo de informações nervosas, afetando a saúde do corpo como um todo. Compreender a profunda interconexão entre mente, corpo e coluna vertebral é o primeiro passo para romper o ciclo vicioso dos traumas emocionais e suas consequências para a saúde física. A sincronização bioenergética busca identificar e remover os bloqueios energéticos que impedem o fluxo livre de informações no sistema nervoso. Ao liberar esses bloqueios, a energia vital volta a circular livremente, criando as condições ideais para que o corpo inicie o processo de autorregulação e autorreparação. Como já foi dito, a mielinização do sistema nervoso é um processo fundamental para o desenvolvimento humano, atuando como alicerce para a formação dos traços de caráter e, consequentemente, influenciando a maneira como o indivíduo percebe e reage ao mundo. Esse processo coincide justamente com fases cruciais do desenvolvimento emocional, tornando a criança particularmente vulnerável aos impactos dos traumas. O que torna a mielinização particularmente relevante para a compreensão da interferência neurológica é o fato de que ela não ocorre de maneira uniforme. Essa desigualdade na mielinização cria janelas de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, de oportunidades. A criança, a cada nova etapa da mielinização, expande sua consciência sobre si mesma e o mundo, mas também se torna mais suscetível às dores emocionais. Interferência neurológica. Por interferência, entendemos como experiências negativas que podem desregular o sistema nervoso, levando a respostas fisiológicas e emocionais inadequadas. A analogia com um fio elétrico, onde a capa de mielina atua como isolante, impedindo a perda de energia, é útil para ilustrar como os traumas podem romper essa capa protetora, gerando curtos-circuitos no sistema. Os padrões de comportamento, moldados pelas experiências da infância, podem ser compreendidos como estratégias adaptativas desenvolvidas pelo sistema nervoso para lidar com a dor emocional e garantir a sobrevivência. O traço 5, por exemplo, caracterizado pela necessidade de controle e pela dificuldade em confiar, surge como resposta à dor da traição, geralmente vivenciada durante a fase de desenvolvimento da sexualidade, lembra? Nessa fase, a criança, ainda em processo de mielinização, é confrontada com a percepção de que pode ser preterida ou substituída em um relacionamento. O sistema nervoso, em resposta a essa ameaça, desenvolve mecanismos de defesa para evitar que essa dor se repita no futuro. A competitividade e a necessidade de controle, características deste traço, são, portanto, formas que o sistema nervoso encontra para lidar com o medo da traição ou exclusão e garantir a sua necessidade primordial de conexão. A oportunidade de recurso, em contraposição à vulnerabilidade da dor, é a manifestação da inteligência inata do corpo em prol da sobrevivência. No entanto, o que inicialmente surge como uma estratégia de sobrevivência pode se tornar um padrão disfuncional
na vida adulta. A interferência neurológica, criada pelos traumas e reforçada por anos de repetição do padrão, impede o indivíduo de responder de forma flexível às demandas do presente. A boa notícia é que o sistema nervoso, embora profundamente marcado pelas experiências, possui uma grande capacidade de adaptação e remodelagem, conhecida como neuroplasticidade. Daí a importância de se trabalhar a conscientização dos padrões, a ressignificação das experiências traumáticas e a criação de novas conexões neurais mais saudáveis e adaptativas. E nisso, a sincronização bioenergética também é prodigiosa. Compreender a mielinização, os traços de caráter e a interferência neurológica como peças de um mesmo quebra-cabeça é essencial para que o indivíduo possa assumir o controle da sua própria história e reconstruir a sua vida a partir de uma nova perspectiva. A técnica sincronização bioenergética se apresenta como uma ferramenta poderosa para limpar o interior do indivíduo, atuando diretamente nos padrões de pensamento e crenças limitantes que impedem o pleno potencial de saúde e bem-estar. Experiências negativas, especialmente na infância, deixam marcas profundas no sistema nervoso, criando uma sobrecarga emocional. Essas marcas, como cicatrizes invisíveis, podem perpetuar um estado de luta ou fuga, mesmo na ausência de ameaças reais, levando a um desgaste crônico dos sistemas nervoso, hormonal e imunológico. A técnica de sincronização bioenergética, nesse contexto, atua como uma reinicialização para o sistema nervoso, ajudando o corpo a sair do modo de sobrevivência e a ativar o modo de autorreparação. Através de toques sutis em pontos específicos do corpo, a técnica estimula a comunicação entre o cérebro e os demais órgãos, removendo os bloqueios energéticos que impedem o fluxo livre de informações. É importante destacar que a técnica de sincronização bioenergética não se propõe a curar doenças, mas sim a criar as condições ideais para que o próprio corpo se autorrepare. O processo de transformação pessoal, portanto, envolve não apenas a aplicação da técnica, mas também um trabalho de conscientização e de mudança de perspectiva. A técnica enfatiza a importância de identificar e ressignificar os padrões de pensamento e as crenças limitantes que perpetuam o sofrimento. Ao tomarmos consciência de como as nossas experiências passadas moldaram a nossa forma de perceber e reagir ao mundo, podemos começar a fazer escolhas mais conscientes e construtivas. Tudo isso de maneira simples, rápida, indolor, não invasiva e sem uso de fármacos. A segmentação biomagnética pode ser resolvida através desta técnica? Exatamente. A segmentação biomagnética é um conceito que se refere à organização dos campos magnéticos emitidos por várias regiões anatômicas do corpo humano. Este fenômeno é observado quando o corpo é submetido a estresse ou trauma, resultando em uma desorganização ou confusão na comunicação celular. Ela ocorre quando há uma quebra na comunicação celular endógena, que é aquela que ocorre dentro das células, e exógena, que ocorre entre as células. Essa segmentação pode ser detectada através de observações clínicas e é frequentemente associada a desequilíbrios musculares e mudanças na força muscular. A segmentação biomagnética, como abordada na técnica de sincronização bioenergética e a análise corporal desenvolvida pela empresa O Corpo Explica, compartilham algumas similaridades fundamentais, embora cada uma tenha suas abordagens e objetivos específicos. Quando o corpo está estressado, além de sua capacidade de manter o relacionamento magnético usual, norte-sul, a segmentação biomagnética se manifesta. Essa segmentação pode levar a uma pulsação assincrônica do corpo, isto é, fora de sincronização, interferindo na comunicação normal de informações neurológicas. Então, a segmentação biomagnética deve ser eliminada para permitir que os processos restaurativos do corpo sejam eficazes. E por que isso, Carlos? Porque a eliminação da segmentação é acompanhada pela restauração da sincronia da pulsação de todo o corpo, o que é um indicador de que a segmentação foi dissipada. Um campo eletromagnético polarizado leva a um estado de consumo de energia, enquanto um campo despolarizado leva a um estado de doação. Isso está ligado à ideia de que a doença é um estado de consumo de energia, enquanto a saúde é um estado de doação. Quando uma pessoa está sob estresse, seu campo eletromagnético se polariza. Essa polarização interrompe o fluxo natural de energia no corpo. Como resultado, a pessoa passa a consumir mais energia do que doa. Essa polarização leva à horizontalização da energia, onde a pessoa se concentra no mundo externo e negligencia o seu mundo interno. Isso cria um ciclo vicioso, onde a pessoa precisa de mais energia do mundo externo
para sustentar sua condição, levando a um estado de consumo constante. Pessoas polarizadas tendem a ser consumidoras de energia, buscando-a de fontes externas, como outras pessoas, ou validação externa. Por outro lado, um campo eletromagnético despolarizado permite um fluxo ininterrupto de energia. Esse estado está ligado à saúde, vitalidade e bem-estar, caracterizado por uma sensação de completude e conexão com o universo. Para ajudar nesta despolarização, vamos dar algumas dicas de ouro sobre como cada um dos traços funciona, o que esperar e o que não esperar de cada um deles. Também vamos revelar quais são as ações construtivas que os beneficiam. Isso tende a ajudar não apenas o indivíduo, mas também aquelas pessoas com as quais ele convive. Já imaginou o poder desse conhecimento na sua convivência com familiares, amigos e colegas de trabalho? O traço 1, por exemplo, como ele funciona? Ele cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver. Ele detesta exposição, contato físico, rotinas, exercícios físicos. Cria um mundo paralelo na sua mente. Acha que quanto menos existir, seu mundo fica melhor. O que esperar dele? Pensamentos, razão, ideias fora da caixa, algo novo, uma necessidade diferente. Ele explica o que sente ao invés de demonstrar. Come, mas não engorda. E o que não esperar dele? Que faça sempre a mesma coisa do mesmo jeito, já que ele gosta de inovação. Não espere contato físico, pois isso lhe relembra um período ruim durante sua formação. E também não espere exibição de emoções e sentimentos. Vejamos quais são as ações construtivas para o traço 1. Mesmo valorizando mais a mente do que o corpo, ele precisa deste último. Embora ele tenha tudo planejado na própria cabeça, precisa de ajuda para executar. Ele precisa de pessoas e ambiente que lhe estimulem, prestando atenção em suas ideias, valorizando e elogiando o seu jeito de pensar. Ele gosta de bastidores, de trabalhos lógicos e criativos. Precisa estar com pessoas que respeitem o fato de que ele prefere passar mais tempo no mundo imaginário do que no real. A flor da pele. Este é o funcionamento do traço 2. Chorar, para ele, é só a expressão de um sentimento. Ao chorar, ele só quer colocar para fora o que precisa ser colocado. Ele é verdadeiro e transparente. Para não ser abandonado, ele desenvolve a habilidade de se conectar com as pessoas e mostrar os sentimentos para que elas não lhe abandonem de novo. É extremamente sentimental e intenso. Detesta solidão, horários, rotinas, tem um paladar bastante aguçado. Ele é daqueles que precisam chamar a atenção. Então, o que esperar deste traço? Muita sensibilidade, acolhimento, contato e calor humano. Sempre quer mais. Emoção, contato, comida, mais tudo. Mas não espere um raciocínio lógico do começo ao fim. Não espere limites, não espere objetividade e nem cumprimento de horário. Ações construtivas para o traço 2. Procurar ter mais contato com pessoas que reconheçam seus sentimentos, dando espaço para expressá-los. Cuidar e servir quem ama. Uma boa conversa é o que ele mais adora. Comer, cantar, dançar, reunir os amigos também. Passar mais tempo com pessoas que se importam com o que ele esteja sentindo e lhe acolha. Estar com pessoas que lhe deem gestos de acolhimento, tais como pôr a mão na barriga, permanecer centrado, passar a mão na cabeça. Tudo isso faz esse indivíduo, com alto percentual do traço 2, se sentir mais feliz. Vejamos agora o funcionamento de traço 3. Ele tem muito pouca energia no coração, com pouca sensação e muita razão. Ele racionaliza a interação com as pessoas, sempre pensando se vai ganhar algo em troca ou se vai ter que dar algo em troca. Detesta falar de seus defeitos. É extremamente articulado, tanto na dor quanto no recurso. Gosta de negociar, liderar e criar planos, mas não é pessoa executora, preferindo que os outros façam por ele. Manda muito e realiza pouco. É capaz de entender o que é importante para uma pessoa, só para poder ser útil para que ela faça o que ele quer que ela faça. Se importa com as pessoas sim, mas do seu jeito. É pessoa mais fria, que não mostra seus sentimentos e não tem muita facilidade em se interessar pelos sentimentos dos outros. Tem aspecto camaleão no corpo e no comportamento. Espere deste traço: planos, praticidade e capacidade de encontrar saídas para situações complicadas. E autoritarismo, quando ele se sentir ameaçado. Mas não espere sensibilidade nem empatia, pois isso atrapalha o seu funcionamento. Não espere sentimentalismo ou que ele abra seu coração, pois ele vai racionalizar o que você pode fazer com tais informações. E por fim, não espere que ele execute todos os planos, pois ele não tem pernas para isso. Ações construtivas para o traço 3. Preferir estar com pessoas que lhe reconheçam pelo trabalho feito e lhe valorize. Ficar em evidência. Estar no poder. Trabalhos lógicos. Precisa de pessoas que executem seu comando. E o traço 4.
Como funciona? Bem, ele funciona melhor em situações de consistência, sigilo, atenção a detalhes e sob pressão. Se tiver exposição e improviso, fica mais difícil, salvo se nestas situações ele tiver roteiro, método ou processo. Ele é programado para evitar coisas erradas, pois se culpa muito. É metódico na limpeza e arrumação da casa, por exemplo, podendo se comportar conforme o roteiro dado, mas se não tiver o roteiro, não irá adivinhar. Ele vai fazer do seu jeito. Ele só se abre se confia na pessoa. E isso se estiver claro para ele o que a pessoa vai fazer com a informação e com o sentimento que ele tem dentro de si. Se não for valorizado, vai se sentir humilhado e não confiará na próxima vez. Força, cautela, atenção, lealdade e cumplicidade são coisas que se pode esperar dele. Espere também sensibilidade emocional, sem demonstrá-la, porque ele guarda tudo dentro de si. Mas ele suporta o que ninguém suporta. Ele se importa muito com as pessoas. Espere também resiliência e determinação. Para ele, missão dada é missão cumprida. Mas não espere espontaneidade ou abertura, salvo se ele confiar muito na pessoa. E quais seriam as ações construtivas para o traço 4? Cultivar pessoas e ambiente que valorizem e reconheçam sua capacidade de lidar com coisas difíceis. O segredo está em escolher o que e de quem ele irá suportar. Pratique o reconhecimento pelo seu trabalho, pois ele gosta de elogios em público. Atuar para que a reação das pessoas seja de receptividade e não de cobrança ou julgamento. Estar na função certa é o ideal para ele. Ele gosta de receber ordens para executar, mas só se tiver um roteiro para seguir. Ter um ambiente seguro e controlado lhe deixa confortável. Porém, de vez em quando ele precisa reavaliar o quanto ser lixeiro emocional dos outros pode estar impactando na sua vida. E por fim, chegamos ao funcionamento do traço 5. Ele costuma se dividir entre um relacionamento e outro, entre uma carreira e outra, entre um projeto e outro. Ele sofre por não controlar variáveis sobre as quais não se tem controle. Está sempre buscando a melhoria contínua. Tem uma disposição gigantesca para executar coisas e acha que perde tempo se estiver parado. É tão competitivo que compete e às vezes não sabe nem com quem. É muito seletivo, odeia bastidores, detesta ser controlado, vive corrigindo imperfeições e detesta mostrar fraquezas e defeitos. Nunca coloca todos os ovos em uma única cesta. Para ele, as pessoas trocam as pessoas por outras pessoas. Força, agilidade, consistência, persistência e disposição para execução, tudo isso pode se esperar dele, pois acha que tem que ser o melhor, o primeiro. Mas não espere foco exclusivo, nem decisões rápidas entre duas ou mais opções. Dentre as ações construtivas, para o traço 5, ele deve procurar pessoas e ambientes que lhe deixem seguro quanto à sua posição na relação construída. Convém evitar situações em que lhe exijam que tenha que trabalhar com uma única opção, pois isso lhe faz se sentir injustiçado. Ele precisa sempre ter mais de uma opção. Ele gosta de ter o controle, de exclusividade e de fazer acontecer. Com certeza você conhece alguém que se encaixa em alguns destes aspectos que eu mencionei. E provavelmente você também conhece alguém que precisa ter acesso às informações que estamos compartilhando aqui para combater a segmentação biomagnética e ajudar na despolarização do campo eletromagnético. E como a despolarização do campo eletromagnético pode melhorar a saúde, Carlos? Na ótica da análise corporal, à medida em que se conhece as dores e os recursos de cada traço, fica mais fácil lidar com conflitos que geram a polarização. Do ponto de vista da sincronização bioenergética, podemos começar citando a correção da espasticidade. A espasticidade é uma condição que se caracteriza por um estado de tensão muscular excessiva, inadequada para o repouso. A sincronização bioenergética, ao despolarizar o campo, ajuda a corrigir essa tensão, permitindo que o corpo relaxe e se recupere. Também podemos citar a remoção de memórias inconscientes armazenadas no corpo e associadas a experiências negativas. Essas memórias, quando ativadas por gatilhos sensoriais ou mentais, podem levar o corpo de volta ao estado de luta ou fuga, perpetuando o ciclo de polarização energética. A sincronização bioenergética ajuda a neutralizar o impacto dessas memórias, dissolvendo os bloqueios a elas associados. Tem ainda a restauração da comunicação celular, que a técnica melhora. Um campo eletromagnético harmonizado permite que a energia flua livremente pelo corpo, otimizando a comunicação intercelular e, consequentemente, o funcionamento dos sistemas corporais, esclarecendo que resposta de luta ou fuga, crucial para a sobrevivência em situações de perigo iminente, é regulada pelo sistema nervoso autônomo, mais especificamente pelo sistema nervoso simpático.
A ativação do sistema simpático provoca uma cascata de reações fisiológicas, incluindo a liberação de hormônios do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Esses hormônios preparam o corpo para enfrentar a ameaça percebida, aumentando a frequência cardíaca, a pressão arterial, a tensão muscular e redirecionando o fluxo sanguíneo para os músculos, preparando o corpo para lutar ou fugir. No entanto, a exposição crônica ao estresse, traumas ou pensamentos negativos pode levar a um estado de ativação constante do sistema simpático. Essa hiperestimulação provoca um desequilíbrio no sistema nervoso, prejudicando o bom funcionamento do sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo repouso, regeneração e digestão. Esse desequilíbrio leva ao esgotamento das glândulas suprarrenais, que produzem os hormônios do estresse, impactando também o bom funcionamento da tireoide. É muito importante ter em mente que, como o corpo não foi programado para ficar muito tempo em estresse, se as questões que lhe deram origem não forem resolvidas, o sistema pode entrar em colapso, sobrevindo às doenças. É nesse contexto que a sincronização bioenergética demonstra seu impacto no sistema nervoso. Ao despolarizar o campo eletromagnético, a técnica ajuda a interromper o ciclo de luta ou fuga, acalmando o sistema nervoso simpático e promovendo a regulação do sistema nervoso como um todo. Essa regulação permite que o sistema parasimpático atue de forma mais eficaz, criando um estado de relaxamento propício à autorreparação e regeneração. A sincronização bioenergética, conforme já foi dito, atua diretamente na comunicação entre as células, o que sugere um impacto nos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Ao restaurar o fluxo energético harmônico, a sincronização bioenergética pode otimizar a produção e liberação desses neurotransmissores, contribuindo para um sistema nervoso mais equilibrado e eficiente. Em resumo, a sincronização bioenergética se baseia no conceito de que um campo eletromagnético harmonizado é essencial para a saúde. Ao promover a despolarização desse campo, a técnica visa restabelecer o fluxo natural de energia no corpo, criando as condições necessárias para a autorreparação. A técnica busca identificar e neutralizar os engramas subconscientes que possam estar impactando negativamente na saúde e no bem-estar. Concluindo então, como a análise corporal e a sincronização bioenergética podem ajudar contra as dores na coluna? A análise corporal e a sincronização bioenergética oferecem abordagens independentes, mas ao mesmo tempo integrativas e poderosas para lidar com as dores na coluna vertebral. Ambas as técnicas adotam uma abordagem holística, considerando o corpo e a mente como um sistema integrado. A análise corporal permite compreender como o formato do corpo, influenciado por traumas e características desenvolvidas durante o processo de mielinização, impacta a estrutura física e emocional do indivíduo. Ao identificar os traços predominantes em cada pessoa, é possível entender as origens de determinadas dores físicas e emocionais, permitindo um tratamento mais direcionado e eficaz. Além disso, considerando que o mais comum é que tenhamos um percentual de cada um dos 5 traços distribuídos no corpo e que eles têm semelhanças e conflitos, lidar com isso é um verdadeiro desafio. Vamos falar primeiro das semelhanças. Vejamos o que os traços 1 e 2 têm em comum. Ambos não têm muita energia nas pernas para executar coisas. Ambos têm pouca energia no restante do corpo. E isso tem lógica, considerando que a época em que se formaram, a mielinização ainda estava na parte de cima do corpo. E isso inclui o traço 3. Essas pessoas tendem a ser boas em iniciativas, mas ruins em acabativas. Elas vão precisar de pessoas com um alto percentual dos traços 4 e 5, pois estas últimas são boas executoras. Afinal, quando estes 2 últimos traços se formaram, a mielinização já tinha descido para a parte inferior do corpo. Então, os traços 1 e 3 são bons nos recursos mentais e ruins de execução. Os traços 1 e 4 são discretos e preferem não aparecer. E em relação aos traços 1 e 5, ambos são extremamente seletivos e gostam de elogio. Entre os traços 2 e 3, há a semelhança de que ambos adoram estar com pessoas, mas esperam que o outro faça por eles. Justamente porque, conforme já dissemos anteriormente, os 2 têm pouca energia de execução, especialmente nas pernas. Há 2 traços que são mais sensíveis, que são o 2 e o 4. Ambos têm uma capacidade de sentir aguçada e a sensibilidade mais desenvolvida. Mas o 2 se assemelha também ao 5, na medida em que ambos gostam de ser o centro das atenções, têm formas suaves e arredondadas no corpo, e gostam de aparecer.
Os traços 3 e 4 estão sempre observando o ambiente ao redor, e os dois gostam de reconhecimento. Há dois traços sedutores, que gostam de poder e controle, que são o 3 e o 5. E por fim, os traços 4 e 5 são perfeccionistas. Ambos gostam de execução e segurança. Até aqui tudo bem. O problema é que eles podem entrar em conflito entre si. Por exemplo, enquanto o traço 1 é do mundo do pensar, o traço 2 é do mundo do sentir. O traço 1 foge do contato, enquanto o traço 2 é louco por um abraço. O traço 1 não gosta de incomodar, quer ficar lá no mundinho dele, enquanto o traço 3 adora tirar as pessoas da zona de conforto para ver se ele ganha algo em troca. O traço 1 gosta de fazer uma coisa diferente a cada dia, enquanto o traço 4 ama a rotina para se sentir seguro. O traço 1 é reservado, enquanto o traço 5 adora holofotes. O traço 2 é hipersensível, enquanto o traço 3 é mais frio e insensível. Enquanto o traço 2 é suave, o traço 4 é rústico. O traço 2, mais fofinho, gosta de roupas confortáveis, enquanto o traço 5 prefere roupas que salientem a sua silhueta sensual. O traço 3 gosta de mandar. O traço 4 prefere obedecer, seguir um roteiro. Enquanto o traço 3 gosta de liderar, o traço 5, por outro lado, prefere fazer por ele mesmo, especialmente se estiver dependendo do traço 4, que, como já dissemos, é metódico. Olha que interessante. Traço 4 usa o corpo para servir, enquanto o traço 5 se serve do corpo. Então, imagine quão desafiador é lidar com tudo isso, a depender do percentual de cada traço no corpo. A análise corporal é uma técnica que ajuda a pessoa a entender qual traço está no controle. E conhecendo as dores e os recursos de cada um, fica mais fácil lidar com isso. A sincronização bioenergética, por sua vez, ajuda a lidar com os traumas decorrentes destes conflitos que eventualmente não foram resolvidos. Ela atua diretamente na liberação de bloqueios energéticos que interferem no funcionamento do sistema nervoso. Ao restaurar o fluxo livre de energia, a técnica ajuda a aliviar tensões e desalinhamentos na coluna, facilitando processos naturais de autorregulação e autorreparação do corpo. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, se inscreva em nosso canal para ter acesso a mais conteúdo. Curta, comente e compartilhe. Lembrando que quando você faz isso, a plataforma tem a tendência de entregar este conteúdo para mais pessoas. O algoritmo da plataforma entende que é um conteúdo relevante e, obviamente, isso ajuda a divulgar o nosso canal. Carlos, e quem se interessar pela técnica de sincronização bioenergética para tratar as dores na coluna vertebral, como deve proceder? Se você sofre de dores na coluna e deseja explorar uma abordagem holística e inovadora, acesse o link na bio ou na descrição deste vídeo para saber mais sobre a poderosa técnica de sincronização bioenergética e como ela pode atuar junto à sua coluna vertebral e melhorar a sua qualidade de vida. Um forte abraço e a gente se vê em breve.